O programa Dentro do Fato, na TV Beltrão, entra no seu terceiro e último bloco, debatendo sobre a independência do Brasil com o professor Odair Guerra. Professor, o Brasil precisa ser proclamado independência novamente? Bom, veja, nós em 1822 não fomos reconhecidos por ninguém. O primeiro Estado a reconhecer a independência do Brasil, o primeiro Estado independente a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América. 2 anos após o nosso ato de proclamação da independência. A Inglaterra reconheceu a nossa independência em 1825. Porque não queria se chocar com Portugal. Em 1825, depois de convencer Portugal a reconhecer. Certo. Já fez o jogo político. Fez o jogo político. O Dom Pedro, que tem essa afinidade bastante grande com o pai, essa afinidade da qual eu me referia antes, vai se dispor a pagar uma indenização para Portugal pela nossa independência. Como se, no caso de se pagar uma indenização, não deveria ser o contrário a coisa. Foi o preço, essas indenizações, foi o preço que nós tivemos que pagar para que esses países reconhecessem a nossa independência? Para que Portugal, especialmente, reconhecesse a nossa independência. Não, e o próprio caso da Inglaterra, que também levou vantagem em relação ao Brasil, ele reconheceu a independência do Brasil depois que ele fez alguns acordos? Em 1810, a Inglaterra tinha assinado com Dom João um tratado chamado Tratado de Comércio e Amizade. Por esse tratado, as mercadorias inglesas pagariam no Brasil 15% sobre o seu valor, enquanto as próprias mercadorias portuguesas pagariam 16%, as outras 24% acima. A Inglaterra, para reconhecer a nossa independência, ela exigiu que os tratados de comércio fossem prorrogados, fossem estendidos. E aí você me pergunta, temos que proclamar nossa independência de novo? Veja, entre 1822 e 1844, o mercado brasileiro esteve assim abarrotado de mercadorias inglesas por conta desse privilégio alfandegário que a Inglaterra recebeu como pagamento pelo reconhecimento da independência. Em 1844, um ministro da Economia chamado Alves Branco resolveu sobretaxar as mercadorias inglesas e todas as outras mercadorias. O que nós tivemos, essa sobretaxa chegou a 60%. Tivemos reserva de mercado, um protecionismo estatal. O que nós tivemos a partir daí? Um boom industrial. O Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, é desse período. Ele cria bancos, ele constrói ferrovias, ele cria estaleiros. Ou seja, aprendemos a fazer de um limão uma limonada, né? Nós começamos a nos desenvolver. Esses entraves que nos amarravam, eles por um instante desapareceram. Eles desapareceram, mas mais tarde a Inglaterra vai pressionar tanto que as tarifas Alves Branco vão ser revogadas, as mercadorias inglesas vão varrer o nosso mercado e esse boom industrial vai se esvair. O que nós temos no século XX? Nós temos na primeira metade do século XX ainda o predomínio da Inglaterra. Nós temos ainda uma certa sombra da Inglaterra sobre nós. Até a Primeira Guerra Mundial, nós compramos praticamente todos os nossos manufaturados da Europa. Agora, professor Odair, 187 anos de independência, o Brasil é muito jovem, né? O Brasil, nesses 187 anos, lógico, nós hoje queremos nos comparar a outros países que têm muito mais tempo de independência, ou países que foram colonizadores e não colonizados, como o nosso caso. O que mudou desta situação, da nossa independência para hoje? Dá para estabelecer um parâmetro? Dá para comparar o Brasil independente, 187 anos, por exemplo, com uma Inglaterra, com uma Europa, Portugal, uma Espanha, França? Não. Veja, nós somos um país muito jovem e nós somos um país com alguns problemas a serem superados, problemas esses que nós não encontramos em Portugal, na Espanha, na França. O Estado português, o Estado espanhol, o Estado francês, eles se formaram a partir de um Estado, ou eles se formaram a partir de uma nação já pré-existente. Já havia uma nação francesa, já havia uma nação espanhola, ou seja, já havia uma comunidade de história e de destino, de cultura, que sabia quem era e sabia o que queria. Todos os estados que saíram da realidade de colônia são estados que herdaram um território habitado por um mosaico de nacionalidades. O Estado, enquanto estrutura jurídica, ele precisa de uma língua para se comunicar. Na hora de escolher a língua, aqui o Estado brasileiro optou pela língua portuguesa.
Aí ele não foi compreendido pelos descendentes de africanos, não foi compreendido pelos indígenas. Na hora de legislar a respeito do bom e do ruim, do certo e do errado, o padrão cultural, ético e moral foi o europeu. Por isso que o Brasil hoje é considerado o país mais racista do mundo. O Estado brasileiro não foi considerado legítimo por uma parcela considerável dos habitantes do território. É por isso que o nosso Estado é tão instável. É por isso que o nosso Estado na história foi tão suscetível a golpes. Ele é um Estado que não é essencialmente, ainda hoje, não conseguiu se legitimar em todas as extremidades do território. É só o tempo que vai dar essa segurança. É só o tempo que vai dar. Porque deu no máximo 5 gerações, 4 gerações. Nós temos em andamento um processo de desconstrução de uma impressão e de construção de uma outra impressão. Quanto mais o tempo passar, mais livres nós seremos desses entraves mentais. Quanto mais tempo passar, mais nós aprenderemos a perceber o quanto nós somos grandes. E é no instante em que nós passarmos a gostar de nós mesmos que nós vamos passar a incomodar. Mas antes disso, não. O próprio presidente tem dito constantemente na imprensa que a segunda independência do Brasil vai se dar pelo petróleo e pelo pré-sal, né? Então, de forma irônica falando. Mas, professor, nós chegamos aí ao final do nosso programa. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, veja, eu penso que nós hoje somos um Estado muito mais independente do que ontem e ainda menos do que nós seremos. Eu vejo que hoje, economicamente falando, nós somos um Estado fundamentalmente capaz de se projetar não só na América Latina, mas no mundo como uma grande potência. A minha geração aprendeu a fazer passeata, protestando contra a dívida externa, protestando contra o FMI. Hoje nós somos credores do FMI. Inclusive pedindo a moratória. Né? Nós somos credores do FMI. A minha geração aprendeu a protestar contra a influência imperialista norte-americana. Veja, se hoje nós ainda somos parceiros dos Estados Unidos, nós é que ditamos o ritmo da relação que nós mantemos com eles. Se nós aceitamos coisas, é de bom grado. Hoje não há mais ninguém do Departamento de Estado americano passeando pelos bastidores no Brasil, e não há, dizendo o que deve ser feito ou não deve ser feito, que governo deve ser mantido e que governo não deve. Essa pequena nova história de uma república estável, essa história que só está começando, essa nova fase da nossa história, essa fase de crescimento econômico, de controle da inflação, essa fase de crescimento industrial, essa fase onde nós fomos um dos poucos estados do mundo, ou talvez fomos um dos estados do mundo que menos sofreu com essa crise mundial, eu acho que isso tudo é sintomático de um momento muito bacana que nós estamos vivendo. E o aumento do índice de desenvolvimento econômico no país também foi importante, né? Perfeito, perfeito. Chegamos ao final do nosso programa, aqui na TV Beltrão. Quero agradecer mais uma vez a presença do comunicador de Celesc, em especial ao nosso convidado, o professor Odair, e a você, telespectador, que nos tem dado a honra de acompanhar os nossos programas. Lembramos a todos os nossos telespectadores que o programa Dentro do Fato está no ar toda a quinta-feira, às 21h40, na sua primeira edição, e na sua segunda edição, no sábado, às 17h15. Até lá e fiquem com Deus.